falta de optar por alguns jogadores. E o Riquelme tá no bolo, você já falou aí do Riquelme. Mas a gente ontem discutiu muito, eu, você e o Lessa, sobre questão de La Vega. O Cauã e o Rafael não falam nada. Então, como perguntei outro pro Cauã, provavelmente pergunto pro Rafael. Acho que só tá eu e você nesse carro. Né? Você tá no carro. Acho que a gente tá numa moto. Só tem nós dois. Harley Davidson, pelo menos. Não dá pra ser um scooter com nós dois, não. Você tá no carro do... O La Vega merecia ter tido chance ontem e não teve? Sim. Não só ontem. Contra o Caxias e contra o Águia de Marabá também. Eu acho que era melhor ter testado o La Vega, e não por ser o La Vega, não porque é uruguaio, habla, ver a seleção, não. Qualquer jogador que a gente tivesse contratado, eu achava melhor ter testado nesses jogos do que, por exemplo, o Mano ontem falou na coletiva que provavelmente o La Vega vai ter espaço na final. Você não vai ter, ele tá mentindo. Essa parte ele falar isso em público é ruim pro La Vega, pô. Não, ele respondeu só porque alguém questionou. E ele não quis falar a resposta verdadeira dele, que ele já tinha respondido uma vez, e a vontade do Mano era falar: ele não tá pronto pra jogar e ponto. Mas ele não falou isso. Em outra coletiva também, né? Semana passada. Aí perguntaram de novo, aí ele respondeu: talvez ele ajude a gente. A pergunta não foi essa. Ajude a gente na final. A pergunta foi: a repórter do Sport TV, a Sofia, viu ele dando um... Viu ele dando um beijinho no rosto do La Vega na hora que ele chama o Paulo Baia, meio que tipo, calma, essa hora vai chegar, e ela pergunta pra ele dessa gestão, desses momentos. Aí o Mano que vai pra esse caminho, a pergunta nem foi disso. Mas, enfim, defendi a Sofia aqui, nem precisava. Mas sobre o La Vega, assim, cara, eu acho que ele deveria ter tido oportunidade nesses jogos, porque agora é final de Carioca, depois da Sul-Americana, que só passa o primeiro, o segundo cai num playoff, que a gente não pode cair, porque vai embolar calendário. E Campeonato Brasileiro, que a gente tem que pegar G6. E eu acho que é até o caminho da pergunta que eu fiz pro Mano, se ele já tinha testado tudo que ele precisava, que ele queria, nesses jogos de pré-temporada, que agora era a Vera. Não, né? Porque o La Vega é um dos nomes que não foi testado. Deveria ter sido testado, na minha opinião. Tem 2 pics aqui do Emanuel Jandré. Ele mandou R$5 e 5 e 1. E ele fala sobre esse assunto. Ele fala: boa noite. Realmente, La Vega e Lescano não são solução para essa temporada. E a torcida tem que entender isso. E Bernal também. Que tanto que o Otávio vem... Ah, tá. E o Bernal também não é opção, tanto que o Otávio veio pro Fluminense. Bernal deveria, né? Na teoria, o Bernal... Porque o Bernal, o que ele deveria desenvolver no ano passado, ele tá desenvolvendo esse ano. O Otávio veio ele justamente porque ele não desenvolveu ainda. Exatamente. Mas ok, jovem, tem contrato longo. Também não é que o Bernal ano passado foi trágico. Não, e o contexto que ele entra no time Exatamente. Substituiu o André, tem um peso diferente e tal. Aí ele continua aqui. Esses jogadores que têm 20, 21 anos de idade e com contratos longos, mas não duvido que o Paulo Baia tá entrando para ser comprado, estando numa cláusula. Aí só se a galera quiser muito rasgar dinheiro, gente. E eu não acho, não. O Fio ontem deu um ponto para o Paulo Baia, né? Cara, é porque, cara, eu não tenho problema em falar coisas que eu sei que são impopulares, eu falar. Porque entrar no nome que o Paulo Baia... Paulo Baia é titular do Fluminense. Que o Paulo Baia é horroroso. Você falou isso ontem. 10 faixas. E... Não 10 faixas não, porque respeita o Ganso. O Paulo Baia, entrar no nome que o Paulo Baia é... observação, antes de falar, eu não queria que fosse contratasse o Paulo Baia. Depois que eu vi ele jogar, por mim não precisava ter trazido o Paulo Baia. Mas entrando no que o Paulo Baia é assim, ele não consegue fazer 3 embaixadinhas. E é isso, definiram isso. E, cara, hoje a gente vai pra uma final muito física. E o Keno é a primeira opção. Se acontece alguma coisa com o Serna no meio do jogo, o Keno já entrou, pra mim o Paulo Baia é o jogador mais parecido com o Serna pra entrar fisicamente, mais pronto fisicamente. E o Mano tá se preocupando com a final, ele não tá preocupando com a projeção do La Vega durante o Brasileirão e tal. Isso ele vai usar durante o Brasileirão, com calma. O La Vega chegou agora no meio da preparação. Então eu acho que fisicamente o Paulo Baia ele tem mais explosão, uma recomposição para ajudar a marcar um ponto do Flamengo. E eu não acho esse absurdo que estão montando. Não acho que o Paulo Baia não vai ficar no Fluminense, vai acabar, o contrato dele vai embora. Não acho que era para ter trazido. Mas não acho esse crime. A gente há 9 jogos sem perder, é um crime testar Paulo Baia 2 vezes e não testar o La Vega. E eu juro que eu acho... Preferível o La Vega? Preferia. Como torcedor, eu tô curioso, porque eu tenho expectativa no La Vega mais que no Paulo Baia. Mas a tratar como crime, absurdo, Mano não dá opção para jovens. Aí o Cauã tinha 40 anos, né? Ele entrou ano passado e tinha 40 anos. Então acho que nego...
Mais uma vez, a nossa torcida tá Marg, com razão, foi um 24 de merda, mas eu acho que aí a gente perde, às vezes, no raciocínio um pouco. E o lado tático que o Paulo Baia faz quando ele entra na Copa do Brasil, e ontem mostra bem que é pra isso, né? É pra entrar pra ele recompor aquele lado junto com o lateral e só. Não é pra esperar que ele vai resolver o jogo. O mano tá vendo lá ver o Riquelme treinando, falando, cara, não dá pra jogar contra o Flamengo. Assim, ele viu o Riquelme contra o Flamengo, o Riquelme sofreu muito os 45 minutos. Sim. Ele olha, o Lavega é muito mais um Riquelme do que um Paulo Baia da vida. Tem muito mais potencial, tanto o Riquelme também. Agora, tem uma decisão, gente. Agora, a decisão, olhando ali o banco, ele tinha uma opção. Ele podia ter botado o Canóbio, mas era loucura botar o Canóbio. Ele olhou e botou o Paulo Baia. Eu acho que não dá pra embarcar. Quer dizer, não é que não dá. Cada um faz o que quiser, óbvio. Mas eu não consigo embarcar nessas porque o Mano é paneleiro, pô. Se tem uma coisa que o Mano faz no ano passado... Ele veio justamente porque ele não é, né? É tirar quem não tava rendendo e colocar de tanta panela que ele limpou naquele lugar lá. É tirar quem não tava rendendo, independente de nome. É óbvio que se tira o Marcelo, que é uma pessoa difícil de tudo, e aí não tava rendendo, colocou o Diogo Barbosa, que também era um jogador ruim, mas naquele momento provavelmente estava rendendo mais do que o Marcelo. Ele tira os caras e coloca quem tava rendendo. O Cauã Elis foi o que eu falei. O Cauã Elis não tinha 40 anos, cara. O Cauã Elis tinha 18 para 19. Entrou, decidiu os jogos lá, começou a jogar mal, depois ele saiu, o Cano entrou também no time. O Bernal ele é contratado por 20 milhões de reais, que naquele momento era uma contratação difícil da gente acreditar do Fluminense fazer. 20 milhões de reais era muita grana. Hoje em dia, 20 milhões pro Fluminense que parece que é pichinho. É muito bom que hoje em dia é 6 meses atrás, né, praticamente. Isso é uma loucura, né? Mas... De um mercado pro outro. E aí o Bernal chega e ele tem que ser essa solução. O Bernal não consegue corresponder. Talvez eu prefiro acreditar, e eu realmente acredito nisso, de que o Mano traçou um planejamento para esses moleques, tanto pro Riquelme, pro Lavega. O Bernal tá começando a entrar aos poucos e acho que ele evoluiu bastante marcando defensivamente em relação ao ano passado. Tá evoluindo, tá numa evolução constante. Então eu acho que simplesmente ele não enxergou o momento para colocar o Lavega, só que aí eu não tô nem falando do jogo de ontem, cara, mas, pô, 7-0 contra o Águia de Marabá, não dá pra botar o moleque, tirar a ansiedade dele da estreia? Eu acho que é mais por isso, entendeu? Não pra você colocar achando que ele vai entrar contra o Flamengo. O Paulo Baia entrou contra o Águia. Eu acho que ele poderia entrar também, entendeu? Acho que é muito por aí. Mas quem entrou contra o Águia? Hã? O Everaldo, Paulo Baia. Quem não entra? Não. Eu tenho aqui, tá aberto aqui. Vê quem entrou, porque Everaldo, Kevin Serna, Paulo Baia, Nonato e René. O René pra mim me questiona mais do que o Paulo Baia. Então, assim, cara, o Nonato eu acho que pode ser mais útil no Fla-Flu do que esse eu acho que tem uma outra linha que aí o Serna não faz sentido nessa outra linha. Que ele deu opção pra uma galera que naquela altura não iria, tipo assim, pouco iria jogar. Tipo assim, o René só joga se o Fuentes não jogar, não é uma substituição que acontece. Então ele botou o René pra dar minutos pro René. O Nonato, naquela altura, era a mesma coisa. O Nonato era a terceira opção para a posição do Martinelli. Deu minutos. Paulo Baia, mesma coisa. E Everaldo, na teoria, era dar minutos pro cara que ia estrear, na pegada do Lavega. Só o Serna que não faz muito sentido nessa pegada. O Serna entrou no lugar do Canóbio. Aí talvez fizesse sentido, que é tipo justamente a ponta esquerda, né? Na teoria ali, né? Eu não discordo de que o Lavega já tivesse que ter estreado, já não. Mas quando eu parei hoje para poder cliquei no Jogos do Lavega, no ano. E aí eu fui entender, tipo assim, o que foi o ano do Lavega até agora. Ele tem 19 anos, fez 20 agora em fevereiro. Ele vem do River Plate do Uruguai. Qualquer um que já parou para assistir 10 minutos de um jogo do Campeonato Uruguaio, que não envolva Penharol e Nacional... Só pelos estádios, nem da Play, só os estádios. Então, exato, que não envolva Penharol e Nacional. Exato. Qualquer um que já parou para assistir vai perceber que a gente tá falando do campeonato... Cara, tem pelo menos 10 estaduais do Brasil que tem um nível maior. Estaduais. Não tô falando do Paulistão, não. Tô falando do Cearense. É nessa pegada. E aí ele vem desse campeonato, muito jovem. Ele é precoce demais. Ele sobe com 17. É nessa pegada. Terceira temporada já. E aí, só que jogava nesse nível. Aí ele chega aqui no Brasil e aí o Mano Menezes citou que o Fuentes veio com deficiência física. O Fuentes é um cara experiente e jogava na Colômbia. Bernal, né? O Bernal chega, o Mano também taca no banco e fala que tá com deficiência física. Uma série de jogadores que vieram assim precisaram de tempo para se adaptar. Aí o Lavega não chega. Ele vem aqui assinando um contrato sul-americano e faz uma pré-temporada pra jogar sub-20. A pré-temporada que ele faz no Uruguai é pra jogar sub-20. E aí sabe quantos jogos ele joga? 8 jogos em 20 dias. Ele, no dia 25 de janeiro, isso que ainda tem os amistosos que não estão aqui, aqueles amistosos meio obscuros lá que eles estavam jogando. No dia 25 de janeiro,
ele é titular contra o Chile. Vitória por 2-1 do Uruguai. 25 de janeiro, ele joga contra o Paraguai, contra o Peru, fica no banco contra a Venezuela, joga contra o Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia. O jogo da Colômbia é no dia 16 de fevereiro. 22 dias, né, fazendo a conta exata aí. Ele joga 7 partidas. Aliás, ele joga 8, né? O Uruguai joga 9. E aí, ele pousa no... Dia 16 ele jogou a 9ª partida. Olha só a quantidade de coisa que ele foi fazendo no início do ano, com 19 anos. Pousa no Brasil, 7 dias depois do jogo que ele jogou lá, aquela sequência toda, ele tá no banco contra o Bangu. Acaba o banco contra o Bangu, aí é onde eu concordo sobre o Águia. É que dali pra frente, meu amigo, é jogo eliminatório e é isso, até o Brasileirão. Só que o do Águia não era mais jogo eliminatório no segundo tempo. Sim. Aí ali talvez... Mas aí também tem um outro caso também, o Cavatinuco, que eu chego a falar ontem na discussão sobre o La Vega, que é botar ele, dar 15 minutos contra o... Sei lá, contra o Águia de Marabá. E depois só dar minutos pra ele daqui a um mês. Não teria algo ruim nesse caso? Cara, eu não enxergo assim. Eu acho que jogador ainda mais dessa idade chega com uma ansiedade, uma expectativa de estrear muito grande. E aí você coloca ele pra jogar um jogo desse, você explica, cara, eu tô te colocando pra jogar esse jogo. É um jogo que tava mais tranquilo, só que vai chegar uma final de campeonato carioca que não tem como te usar. Tem jogadores mais experientes, você vai jogar contra um Flamengo da vida e simplesmente não tem como você jogar agora. Você tá jogando contra o Chile sub-20, contra o Paraguai sub-20. Mas você tira um pouco dessa expectativa, dessa ansiedade do jogador, e essa era a sequência mais fácil que o Fluminense vai enfrentar em um bom tempo. Mas a expectativa não pode virar frustração? Que essa frase não é minha, é do Mano Menezes. Então, aí tem que ter a conversa que eu tô falando, entendeu? Não. Frustração da torcida com o desempenho do cara. Não tem como ficar frustrado com 15 minutos. Não, gente. O Paulo Baia. Calma, bem Paulo menos Baia teve chance. mais. Paulo Baia teve mais. no mas- primeiro Pera jogo aí. já teve o Não, Paulo mas peraí, Baia. peraí, não. É o Paulo Achado, Baia vindo do pô. Goiás, Uma coisa- reserva da Série B, e o La Vega, você sabe como é que é a torcida. Mas rapidinho, agora tem um argumento melhor. O Fuentes precisou de 25 pra gente falar, já Verdade. dá O 2 Fuentes passos com pra trás. 25 Contra Está 2 todo jogos horroroso. decisivos de Campeonato Brasileiro, gente. Contra o Juventude, contra o Botafogo. Jogos que a gente discutiu aqui nessa mesa se era melhor ganhar de um ou de outro, que um era clássico, outro era na final. Nossa, não foi aqui não. Foi e foi uma aqui. discussão que, graças a Deus, não voltou. Não, veio foi pra cá aqui que também. teve Veio discussão. pra cá não. também, pô. Veio pra cá também. Teve não, eu não vi. repercussão aqui, ó. Graças a Deus eu não vi, É, né? tava só o fio Porque Lessa. foi pra retrospectiva do ano, 45 minutos de discussão do fio do Lessa, qual que era mais importante? E era a Prevê coisa mais importante legal de não discutir ganhou você os- atrapalhando. Perdeu os dois. Perdeu os dois. Você atrapalhando. Aliás, saudade. Queria eu e Lessa discutindo hoje aqui La Vega e Paulo Baia. tá. Eu ia falar que pra mim eu queria discutir quem ganha de novo. Falar, cara, eu não quero ter a situação em 2024, não. Falando em querer, eu quero likes, galera. Se você quer o quê? Uma casa, likes. Likes. Pô, tem 2.100 pessoas assistindo.